Olá, querido empreendedor, olá, querida empreendedora. Aqui quem vos fala é o Alexandre. Novamente, agora vamos estar iniciando a nossa terceira aula do nosso módulo. Que esse módulo vamos estar falando sobre gerenciando pedidos e melhorando as vendas, né? Então, você que começou aí a aula, teve a aula um, a aula 2 e essa é a terceira aula. Então, nesse nosso bate-papo aqui vai ser um bate-papo. Nós vamos falar sobre essa questão de gerenciar pedidos e é um tema de relevância para a sua operação, para você ter um resultado dentro da sua operação. Eu tenho certeza que você, analisando e ponderando todos os pontos que vão ser aqui discutidos, com toda certeza você vai ter o resultado na sua operação. Então, desde já, eu quero aqui pedir para você que você já senta o dedo no like aí, curta o vídeo e também se inscreva no canal para você ter acesso aí aos novos conteúdos que vamos estar disponibilizando. Então eu peço que você também depois no final coloque um comentário se você achar relevante com novas dicas ou novas propostas para futuros temas que com certeza vai agregar muito aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos entrar para o nosso conteúdo. Nós estamos aqui com o nosso slide do nosso módulo 3 e nós vamos falar aqui, a introdução, vamos falar sobre como gerenciar pedidos e evitar cancelamentos. Tá? Então essas dicas, vamos falar sobre atendimento, então isso é muito importante para a sua operação. O segundo ponto que vamos falar que é como usar métricas e relatórios para vender mais. Então, é importante você também analisar essas métricas. Nós vamos falar sobre o bate-papo aqui. Eu não vou abrir a tela do iFood, tá? Mas vou te dar insights para você sempre estar de olho nas suas métricas, tá bom? Vamos passar logo para a parte de como gerenciar pedidos e evitar cancelamentos. Então, o primeiro ponto é sobre monitore os pedidos em tempo real para evitar atrasos. Tá? Isso aí, existem opções de quando você está com o gestor de pedido aberto, ou seja, você que criou sua loja, você que cadastrou sua loja no iFood, já fez aí a configuração da sua loja, colocou a logo, colocou ali o nome da sua loja, fez a descrição, você configurou seu cardápio, precificou, estruturou, como nós falamos na outra aula, você configurou ali o título, configurou as descrições, você fez melhorias nas fotos. Então você vai iniciar aí as suas vendas. É importante você sempre analisar quando o pedido cair aí na sua fila de atendimento, você seguir o tempo, tá, de preparo. Tá? É, o iFood ele atualizou de as suas métricas sobre pedidos. Então, hoje a questão de atrasos e cancelamentos, eles fazem com que a sua loja ela perca um ranqueamento. Isso faz com que você receba menos visitas, consequentemente menos visita, você vai ter menos venda, tá? Então, é importante que você tenha bastante atenção sobre quando estiver o produto e você, quando aceitar esse produto, você prontamente você atender dentro do prazo, tá bom? Uma dica também interessante que eu posso dar para você, que geralmente quando o empreendedor começa, ele começa usando o celular ou tablet, né? Você, para melhorar essa velocidade, você pode investir em um computador ou em um notebook e uma impressora térmica, tá? Uma impressora não fiscal. Porque você colocando, configurando a sua loja para receber o aceite automático, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai precisar ali abrir o celular naquela correria de estar atendendo o cliente, de estar montando ali
a sua refeição, montando ali o pedido do seu cliente. Simplesmente quando tocar, automaticamente vai ser impresso ali um pedido, uma comanda. Ali com o pedido do cliente você vai ter ganho aí no desempenho da sua operação, você vai ter mais agilidade e você não vai se atrapalhar com ter que anotar no papel. Então isso facilita muito. E também na hora que o entregador ele for pegar o pedido, ele vai ter o papel já com o número do pedido, com o endereço, o nome do cliente. Isso fica muito mais fácil. Tá? O segundo ponto aqui que vamos falar é: confirme a disponibilidade dos produtos antes de aceitar pedidos. Então, antes mesmo de você colocar a tua operação em dia, você primeiro verifica se os produtos que estão ali ativados, de fato, você tem disponibilidade para atender a demanda. Então, se você perceber que não há produtos disponíveis ou com falta de insumos, você deve pausar esses alimentos, ou seja, esses pratos, para que não corra um problema do cliente fazer a solicitação da compra e depois você dizer para ele que não tem. Né? Existem alternativas que você pode, quando acontecer nesse caso, do cliente comprar um produto que não tem disponibilidade, de você ali no gestor de pedidos, você dá a sugestão para ele de outro prato. Mas evita esse tipo de coisa porque na maioria das vezes o cliente não quer. Quando ele pede aquele prato, geralmente ele quer aquele prato. Então dá-se a entender que a loja, né, o restaurante ou a lanchonete não teve aí um cuidado para conferir que os produtos estão disponíveis. Então evite cancelamento fazendo isso, beleza? Terceiro ponto, tenha uma comunicação rápida e eficiente com os clientes. Geralmente quando a gente começa, quando tem muito pedido, é mais complicado de ficar olhando o celular e ali estar respondendo as perguntas. Na maioria das vezes a pessoa começa sozinha, nós sabemos que é mais complicado. Então, com o tempo, quando você começar a escalar, você arrumar um ajudante ou uma ajudante para que venha não somente estar te ajudando ali, né, na montagem dos pedidos, como também estar ali conversando com o cliente. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente ele quer um feedback, às vezes ele quer colocar alguma informação, dizendo às vezes que quer que remova o determinado item ou algo. E isso é muito importante, o iFood ele também observa isso. Pode ocorrer às vezes de um cliente fazer uma reclamação e você ter um tempo muito curto para você responder. E se acontecer de você não olhar as conversas ali no gestor de pedidos, o iFood ele pode arbitrar, dependendo de se for um pedido de cancelamento, e você acabar perdendo a venda e, consequentemente, você ter aí uma perca na sua nota e você também ser penalizado até pelo iFood por conta disso. O quarto ponto aqui que é importante é sobre organize a produção para otimizar o tempo de preparo. Tá? Então, antes de você começar a operar, a trabalhar, então você já organiza tudo, deixa tudo organizado, né? Organiza o pessoal que vai trabalhar, você já organiza, no caso, como você vai montar, então você já cria já toda uma estrutura, tá bom? Então eu vou te dar uma dica aqui muito interessante, muito boa. Se acontecer de você tiver muitos pedidos, porque geralmente você tem a maioria dos donos de lojas, de empreendedores, eles vendem no local, né? Então acredito que possa ser a sua realidade, geralmente restaurantes, pensões, lanchonetes, açaiterias, sorveterias, padarias então também, tem um fluxo de clientes ali. E às vezes você tem uma demanda maior de clientes que estão entrando na sua loja e começa a tocar no iFood. E o que acontece? Se você tiver uma alta demanda no seu
no seu restaurante, no seu estabelecimento, eu recomendo que você use a pausa programada. Ou seja, você vai lá no gestor de pedido e você vai de na parte de horários, na parte de funcionamento da loja, e você vai colocar pausa programada e coloca ali 1 ou 2 horas que você daquele momento para você para que o seu estabelecimento ele seja fechado temporariamente. E o que vai acontecer? Você vai atender a sua loja, vai atender os pedidos que você já recebeu no iFood, e depois que você tiver ali ou seja, uma tranquilidade, ou quando o movimento cair um pouco, aí você vai lá, remove a pausa programada e a sua loja no iFood vai voltar a operar, tá bom? Essa é uma dica muito valiosa para você evitar cancelamentos e até mesmo que o iFood ele feche a sua loja ou suspenda a sua loja, porque já peguei casos de pessoas que não atendeu, houveram muitos cancelamentos por arbitragem do iFood, porque demorou para aceitar, não teve o aceite automático, ela não tinha impressora e também não viu ou não ouviu o som do, do som dos pedidos quando tocou, né, que ele faz um som, e essa pessoa perdeu muitas vendas e o iFood fecha a loja mesmo, tá? E depois para abrir, às vezes você tem que abrir, entrar no gestor, tem que chamar o suporte e pedir para abrir a loja novamente, tá? O quinto, aqui vamos falar sobre trabalho com embalagens seguras para evitar erros e reclamações, tá? Então, você procura sempre embalar muito bem, embalar o embalar aí os seus produtos de uma forma bem atrativa, bem segura, tá? Tome cuidado para você não colocar, não travar bem aí os produtos, os alimentos e acabar trazendo aí qualquer tipo de problema, como o alimento chegar revirado, o alimento chegar destampado, entornado, né? Porque muitas vezes o entregador ele vai colocar o produto ali, ele vai encaixar e se não tiver bem fechado, não tiver bem embalado, você pode ter problemas depois com reclamações dos clientes. Então aqui dicas rápidas de atendimento, né? Como você garantir boas avaliações? Primeiro, responda rapidamente no chat, como eu falei para você, para tirar dúvidas dos clientes. Então não demore para responder, procure olhar sempre ali o chat. Segundo, mantenha o padrão de qualidade nos pedidos para evitar reclamações. Então sempre tem um padrão das suas embalagens, ali dos seus descartáveis, e procura ter esse padrão e manter isso para o cliente saber que você tem uma qualidade até não somente no alimento, mas também ali na entrega, ou seja, quando ele receber o produto. Ofereça soluções imediatas para problemas e erros de entrega. Então você, vamos supor, aconteceu de chegar o produto, chegar errado para o cliente ou faltando, aí você pode, geralmente não é uma boa solução, mas é algo que tem, você fazer o cancelamento parcial e devolver ali o valor do produto que não chegou para o cliente. Tá? Em alguns casos, dependendo da distância, você pode conversar com o cliente, conversar com ele, pegar ali o endereço dele e pedir o entregador para levar para ele aquele item que está faltando, para você não perder o seu cliente. Né? Então é bom você ter soluções, ou você pode oferecer para ele: eu vou te dar um cupom de desconto, eu vou te dar um desconto na próxima, você depois me chama aqui, fala com a loja que a gente vê para você não perder esse cliente. Peça avaliações aos clientes satisfeitos para melhorar sua reputação. Então aqui é muito importante você sempre pedir, você ver quando os clientes, você enviar o produto para o cliente, você manda um cartão para ele agradecendo, pedindo para ele dar aí 5 estrelas para você e colocar ali o feedback dele e você responder para ele, tá bom? E o último, utilize mensagens automáticas para agilizar o atendimento e criar proximidade, tá? Essa questão de mensagem automática você pode usar quando a pessoa te chama no celular, no WhatsApp. Você pode usar aí ferramentas, né? Aí fora do iFood existem ferramentas como Anota Aí, existem outros aplicativos
que trabalham com robô, com inteligência artificial e facilitam o atendimento aí da sua operação, tá bom? Então, como usar métricas e relatórios para vender mais? Então, primeiro, acompanhe os dados como pedidos, ticket médio e taxa de conversão. Lá, lá no seu gestor, você vai ver lá a opção de métricas, né? Onde você vai ver sobre a sua operação, sobre as métricas do seu cardápio, tá? Então ali você vai analisar, vai ver quantos clientes estão, as visitas, você vê, está colocando ali a visualização, né, do seu cardápio, quando ele está colocando na sacola, né? Porque ele vai colocar na sacola, depois vai fazer a revisão e depois da revisão a finalização, né, a compra. Então você analisa ali e vê o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, você está sempre analisando, né, sobre essas métricas para você sempre estar ajustando e ver se está precisando de mais visita, por que está tendo muita visita e muitos clientes não estão comprando, né? Ou seja, está tendo visita, eles estão verificando o que eu posso melhorar: a foto, posso melhorar a descrição, posso melhorar ali o título, o preço também, posso melhorar no preço. Então você vai tendo ali uma visão e você vai fazendo aí os ajustes necessários. Outro ponto: identifique quais produtos vendem mais e destaque-os no cardápio. Lá também você tem a opção de você poder fazer uma análise dos produtos. Você vai na parte de cardápio, você vai analisar os produtos mais vendidos. Então, os produtos que forem mais vendidos, você pode destacar ali, criar uma categoria própria para ele, onde você vai destacar esses itens mais vendidos, fazendo com que você tenha um ganho maior nas suas vendas, tá? Analise horários de pico e ajuste promoções para maximizar vendas. Então você pode fazer aí análise dos horários e os dias também, tá? Os dias que mais vendem, os horários que mais vendem. A questão dos horários que mais vendem, o iFood geralmente todo ano ele lança um documento onde ele vai dizer para cada tipo de cozinha ou categoria quais horários que vendem mais, que saem mais nessas categorias. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Padarias, geralmente os horários de pico de venda começam a partir aí de 6, 7 horas da manhã até 11 horas da manhã. Ou seja, é um pico muito grande de vendas, onde as pessoas compram muito. Inclusive o iFood coloca listas promocionais para padarias, para lanchonetes que também vende café da manhã, que vende artigos, pães, lanches, sanduíches, cafés, também bebidas não somente quentes, bebidas frias, onde você vai ter um aumento muito grande de vendas. Uma outra categoria que geralmente vende muito: marmitarias e também brasileira, né? Entre outras também, não somente marmitarias brasileiras, como italiana, também outros tipos de cozinha que vendem frutos do mar, entre o horário de 10 horas da manhã, mais ou menos, 9 e meia, 10 horas da manhã, até às 3 horas ou 16 horas da tarde. É o horário que vende muito, principalmente, né, entre o horário de 10 da manhã até 2 horas da tarde. Geralmente é um pico muito grande de venda para marmitarias e também restaurantes, tá? Último, utilize relatório para entender padrões e melhorar a performance, né? O meu trabalho é justamente esse. Eu trabalho com gestão de delivery, trabalho com gestão de lojas, e a gente sempre analisa os relatórios para entender esses padrões de comportamento dos clientes e trazendo as melhores soluções para poder fazer alavancar vendas. Então você pode aprender sobre como fazer, é um pouco mais complexo, tá? Mas você também pode tirar esses relatórios e fazer as análises ali para você entender como é que estão as suas vendas, quais são os padrões do consumo dos seus clientes, né? Você também pode analisar a concorrência. Todas essas informações tem dentro da plataforma do iFood e você pode estar avançando nisso. Você também pode estar analisando as métricas do iFood, otimizando como otimizar a loja com base nos dados, né? Então, como eu falei para vocês, você pode fazer esse monitoramento, tá?
Por exemplo, monitore a taxa de rejeição, o ajuste do cardápio para reduzir cancelamento, como eu falei, você procura sempre ajustar, melhorar para evitar qualquer tipo de dúvida para o cliente. Avalie o tempo de preparo e entrega para melhorar a eficiência, já falamos sobre isso. Usar o feedback e avaliação para aprimorar o atendimento. Então sempre analisa lá na parte de reclamações ou de avaliações, aonde os clientes eles vão dar feedback. É claro que vão ter feedbacks fidedignos, mas também haverão feedbacks que não são verídicos. Mas você sempre analisa para você entender que às vezes uma dica ou outra de um cliente pode trazer um insight ou trazer uma ideia de melhoria para a sua operação e para a sua cozinha. Então é sempre bom você olhar e responder também aos seus clientes, ainda que ele fale algo que você não te agrade ou você não goste, ou você vê que é injusto, você procura sempre trazer o cliente para você, mostrando que você tem qualidade, que você tem profissionalismo e que você se preocupa sim com o que ele pensa, tá bom? E, por último, teste estratégias e acompanhe os resultados para otimizar continuamente. Então você sempre vai fazer aí os testes, estratégias, você vai colocar aí suas promoções, seus combos, você vai fazer melhoria do seu cardápio, vai colocar fotos atrativas, você vai colocar aí uma descrição chamativa, uma descrição com gatilhos para trazer atenção, um preço competitivo para o seu cliente e, consequentemente, você vai analisar aí como é que estão as estratégias, né? Você tem opções também de você ativar recursos dentro do iFood de anúncios, você pode fazer anúncios, usar campanha inteligente. É um investimento da loja, você tem que saber se esse investimento de fato vai fazer sentido para você, né? Tem lojas que aplicam cupons de desconto, principalmente você que aplica cupons de desconto de frete grátis. Isso é muito bom porque você vai entrar em várias listas e vai alavancar muito as vendas aí da sua loja. E finalizando aqui, nós vamos colocar uma missão para você, dominando a gestão de pedido e otimizando vendas com dados. Então o desafio, você vai revisar todo o processo de atendimento, vai identificar os pontos de melhoria para evitar cancelamento e garantir boas avaliações. O segundo ponto, você vai monitorar um dia de pedidos e anotar os problemas comuns, como atrasos, reclamações ou dificuldades no preparo. Tá? O terceiro, você vai poder acessar os relatórios do iFood, analisar, como eu falei para vocês, qual produto mais vende, qual item tem maior margem de lucro, qual horário tem mais pedidos. Então você vai analisar todos esses pontos que são muito importantes. E o quarto e último, você crie uma estratégia de melhoria com base nos dados coletados. Então você vai ajustar o cardápio, otimizar promoções e melhorar o atendimento, tá bom? Então eu deixei esses insights para você, você vai colocar em prática e depois coloca aqui nos comentários, tá? Sobre como foi o teu desempenho, tá? O nosso papo não terminou, a próxima aula vai ser a última aula do nosso curso. Também aqui no link da descrição vou deixar para você aqui esse slide para você baixar gratuitamente, para você acompanhar e fazer aí a sua missão, né, dentro do iFood, tá bom? Lembrando também que tem outros links na descrição, tem o meu contato também, se você quiser conversar comigo, fazer uma análise da sua loja gratuitamente, tá? Temos aqui também oportunidades para você também alavancar suas vendas, tá bom? Então, sem mais delongas, até o próximo vídeo, curta esse vídeo, nos siga e vamos embora, vamos para o próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!